Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Vamos aqui para a nossa análise do mini índice do dia 19 de junho, que foi nossa última sexta-feira, e também já fazer a nossa análise pensando na nossa segunda-feira aí, o nosso dia 22 de junho, certo? Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações, que se você ativar o sininho de notificações, toda vez que tiver um conteúdo novo aqui no canal, o YouTube vai estar te entregando em primeira mão, certo? Então daí você não vai estar perdendo nenhum conteúdo daqui do canal, dos novos que vai sendo publicados. E também aqui na descrição do vídeo tem o nosso grupo do link, o nosso link do grupo do Telegram, certo? Tanto o link do grupo de estudos como o link do grupo de materiais. Então, se você tem interesse em estar aperfeiçoando cada vez mais suas técnicas, entra lá e participa com a gente, certo? Caso você também tenha alguma dúvida aí, pode estar me chamando lá no particular dentro do Telegram também, que eu vou estar respondendo a todo mundo conforme vai dando um tempo aí, beleza? Então, pessoal, para não delongar muito o vídeo, já vamos aqui para a nossa análise. Aqui a gente já tem nossas marcações de níveis de suporte e resistência, baseado no dia 18 de junho, certo? No nosso dia anterior aqui, ó, certo? Então a gente fez aqui as nossas marcações, como a gente faz da nossa linha aqui de máxima, certo? A máxima, a mínima movimentação do preço, 50% da movimentação, 25% e 75% da movimentação. E com base nisso, a gente risca as nossas linhas, usa essas nossas métricas, na verdade, né, para a gente poder estar operando aqui no nosso dia 19 de junho, que foi da nossa sexta-feira. Como a gente vai fazer a nossa análise de fechamento, a gente utiliza nossas métricas do dia 18 de junho como níveis de suporte e resistência para a gente poder estar fazendo a nossa análise aqui de mercado, beleza? Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa análise do mercado, de acordo com a nossa abertura do preço aqui, certo? Então, pessoal, se a gente tem aqui a nossa abertura do mercado que se deu nesse nível aqui, ele está entre o ponto tanto de suporte como de resistência aqui, certo? Em relação ao nível de abertura. Se ele está no meio da movimentação, a gente pode pensar em tanto fazer compra como em fazer venda, certo? Se o preço ele tivesse aberto aqui próximo do nosso nível de resistência aqui, ó, a gente pensava em fazer uma venda nele, certo? Se ele tivesse aberto aqui próximo ao nível de suporte, certo? A gente pensava em fazer compra. Sempre presta atenção nesses nossos pontos, porque muita gente, por exemplo aqui, ó, se o preço ele abrisse aqui, ó, exatamente aqui, e a pessoa tentasse fazer compra, poderia ser que o preço só viesse para testar aqui um pouco, pegasse os 50 pontos que a gente dá no nosso nível de entrada e simplesmente tendesse a retornar devido ao nosso nível de resistência aqui, certo? Só lembrando, pessoal, o nível de resistência ele não é somente uma linha, certo? Ele funciona como sendo uma área aqui, certo? Então a gente tem que analisar o contexto lá passado para a gente conseguir entender onde que pode estar terminando essa nossa área aqui do nível de resistência dessa nossa movimentação do preço, beleza? Então a gente sempre tem que estar fazendo essa análise. O nível de suporte e resistência nem sempre é somente uma linha, certo? Na grande maioria das vezes ele representa para a gente uma área, uma região que representa esses nossos níveis de suporte e resistência, beleza? Então aqui, pessoal, de acordo com o nosso ponto de abertura, se você conseguiu pegar aqui, ó, certo? 50 pontos para cima fazendo a nossa compra, você conseguiu fechar o gap até aqui, a nossa linha aqui de resistência, que representa a nossa máxima do dia anterior, certo? Então aqui você poderia ter dado o fechamento do mercado aqui, certo? O fechamento do mercado não, o fechamento da operação de compra que você fez aqui, ó, bateu 50 pontos para cima, simplesmente compra, fecha a sua operação no nosso nível de resistência, beleza? Se você tivesse identificado aqui que o preço ele poderia ir mais, simplesmente pegava aqui tua proteção, certo? Do teu stop e vinha trazendo para cima, certo? Se você visse que ele estava puxando, vinha aqui e puxava o seu stop aqui. Se você visse que ele dava mais pontuação para cima, simplesmente tentava acompanhar o preço e tentava pegar o máximo que você pudesse, certo? Pessoal, sempre quando o preço ele abre assim e tende já a buscar níveis de alta, a gente tem que ficar atento que ele pode tentar retornar esse próprio gap do nível de abertura, certo? Que foi o que ele fez aqui, ó. Ele não chegou exatamente no gap, mas de acordo com as nossas análises a gente sabe que ele pode fechar tanto esse gap aqui, certo? Que seria o gap em relação ao valor de abertura, como o gap do próprio ponto de fechamento do mercado aqui, certo? De repente ele abria aqui e simplesmente tentava ir lá e poderia de repente tentar descer aqui para fechar esse nosso gap em relação ao nível de fechamento do dia anterior, beleza? Conforme eu já havia explicado para vocês aqui, ó, deixa eu puxar mais aqui central.
Conforme eu havia explicado aqui para vocês, pessoal, ó, a gente tem uma formação de um doji entre níveis de resistência aqui e nível de suporte, certo? Então, a partir do nível de rompimento dele, a gente poderia pensar em fazer a nossa operação sim até a nossa máxima do dia anterior aqui, certo? Obviamente, se você não quisesse fazer até esse nosso nível aqui de máxima, eu tentava pegar pelo menos até esse ponto aqui em relação ao candle anterior, certo? Que são as nossas pequenas oscilações do preço que a gente tenta utilizar para poder maximizar os nossos ganhos, certo? Minhas operações, pessoal, que eu utilizo para poder estar fazendo de alvo, não é exatamente uma única operação. Minhas operações de alvo são operações fracionadas. Por exemplo, se tivesse toda uma movimentação aqui, vários candles mostrando onde que poderia dar níveis de entrada e níveis de saída, por exemplo, eu faria uma venda aqui, certo? Uma venda nesse nível para tentar buscar até esse preço. Se eu encontrasse força no mercado, eu tentava fazer uma venda desse outro nível para tentar fechar essa outra pequena oscilação aqui do mercado, certo? Então aqui, para sair desse ponto aqui até esse ponto aqui que seria o nosso nível de suporte da máxima do dia anterior, nível de suporte porque o preço está acima dessa nossa linha aqui de suporte aqui, certo? Que seria a nossa máxima do dia anterior. Então, pessoal, aqui eu faria duas operações. Uma vendido aqui para poder fechar o preço até aqui, descolado desse nosso ponto aqui de microestrutura de movimentação no mercado. E também faria uma venda aqui para tentar buscar o nosso fechamento curto aqui também descolado do nível de máxima do dia anterior do mercado, que seria o nosso nível aqui de suporte, certo? E depois disso eu simplesmente aguardava uma próxima indicação do mercado para ver qual seria a próxima movimentação que eu iria fazer. Obviamente eu daria meu fechamento aqui ou daria meu fechamento aqui, certo? Depende de como que estaria a força do mercado nesse momento aqui. Eu não lembro qual foi a operação que eu fiz, mas eu sei que nesse momento aqui do mercado eu dei entrada nessa operação. Nesse segundo candle aqui a gente não pensaria em operar, só pensaria em operar a partir do nível de rompimento dele, porque ele indica quase como que se fosse um arame, só que ele deixou uma zona de proteção do preço aqui, ó, certo? Devido a esse nosso nível aqui de suporte, certo? Logo na sequência aqui, ele indicou pra gente um martelo exatamente no nosso ponto aqui de nível de suporte do preço. A partir do nível de rompimento a gente pensava em compra para tentar fechar nossa operação aqui, certo? Então a gente simplesmente fatiava aqui, buscava de um ponto e ia até o outro. Se desse alguma indicação aqui de força, você poderia tentar buscar aí com o preço, certo? Até esse nosso nível aqui, nada impede de você tentar ir até aquele nível, mas como aqui a distância ela é muito longa, pessoal, eu indico que você sempre analise o contexto passado para você conseguir verificar qual vai ser o teu ponto de saída aqui, certo? Para você estar tentando fracionar sempre o mercado o máximo possível. Depois disso, pessoal, que você fez sua compra aqui e você só conseguiu pegar até esse ponto aqui, certo? A nossa compra, você simplesmente aguarda o preço indicar a próxima movimentação do mercado que você pode estar fazendo, certo? Depois disso, o preço seguiu aqui numa pequena lateralização, certo? A gente tinha 2 pontos aqui de confirmação e tinha mais 2 pontos de confirmação. Eu sempre falo para vocês, de 2 a 3 pontos de confirmação, você já pode considerar que ele é um nível, sim, de lateralização do mercado, certo? Então a gente risca aqui, ó, risca aqui nossas métricas, certo? Então tocou lá em cima, tocou aqui embaixo, subiu lá em cima de novo, desceu aqui, ó. Aqui você já pode pensar em fazer compra, para você tentar sair aonde? Tentar sair lá em cima. Se o preço não foi até lá em cima, foi até os 50%, você pode tentar fatiar isso daqui, pessoal, em 50% de movimentação, certo? Aqui, ó, você sempre pode tentar pensar em fatiar em 50% da movimentação. Então o que você faz? Ó, você tem aqui uma confirmação de um ponto aqui, a confirmação lá em cima, certo? Desceu aqui, subiu lá de novo. Aqui embaixo você já pode pensar em fazer compra. Desceu, pessoal, compra, sai, busca desse nível até tentar ir nesse nível. Aqui você poderia pensar em fazer uma compra para tentar buscar o outro nível, certo? Se ele não foi, você simplesmente vem aqui, stop curto, tá? Stop curto aqui na nossa operação. Se o preço subiu e tentou descer aqui de volta, uma venda nesse nível para tentar buscar esse nível, certo? Aqui você também poderia ter pensado em fazer uma compra aqui depois para tentar buscar aqui. Se você tentou fazer uma compra aqui e ele simplesmente desceu estopando, pessoal, stop curto, reversão de mão. Sempre essa estratégia que a gente utiliza nos pontos de rompimento. Tanto o ponto de rompimento da máxima e da lateralização, como o ponto de rompimento de mínima da lateralização para tentar buscar os nossos próximos níveis. Se ele viesse aqui rompendo essa nossa máxima aqui, ó, a gente tentaria buscar esse nosso nível de fechamento. Se ele rompe aqui, pessoal, essa nosso ponto aqui de mínima, rompeu aqui, simplesmente você tenta buscar esse nosso nível aqui, que ele já indicou um nível de suporte aqui pra gente, que seria a máxima movimentação do dia anterior, beleza?
Depois disso, simplesmente aqui, ó, se você fez a compra lá, o preço veio rompendo, reverte a mão e tenta buscar o que dá, certo? Buscou o que dá, simplesmente fecha a operação e aguarda a próxima oportunidade que o mercado tem para te oferecer, certo? Aqui pra gente, pessoal, ele deixou um doji pra gente, ele estava em queda aqui, certo? Ele deixou uma formação de um doji, ele em queda aqui, a gente tentaria pensar em fazer uma operação nesse nível para tentar buscar níveis mais altos aqui do preço, certo? Só lembrando, pessoal, a gente está numa tendência de queda aqui, a gente consegue verificar isso, ó. Antes dele formar o doji, a gente estava numa tendência de queda. Ele fez aqui um ponto de nível de rompimento e deu o fechamento no mesmo ponto do nível de abertura, certo? Então, pessoal, em nível de queda aqui do preço, o que a gente sempre pensa? A gente sempre pensa em fazer venda. Então, onde que a gente fatia o mercado? Fatia aqui, ó, certo? Fatia aqui e depois no nível de rompimento aqui a gente poderia pensar nele, a gente está fazendo a operação também aqui a partir do nível de rompimento da mínima para tentar buscar o nosso nível aqui, que seria do nosso nível de suporte, que seria a nossa máxima movimentação do dia anterior, certo? Mas eu sempre recomendo que você faça pelo menos essa primeira operação. Se a gente estava numa tendência de queda, um doji indica uma tendência de reversão, então a partir do nível de rompimento a gente pensaria em fazer compra se ele viesse a romper, certo? Se ele não vem a romper, você simplesmente pega o que dá nessa operação. Se também você não conseguir identificar nenhum ponto de movimento que você possa estar dando sua entrada, você simplesmente aguarda a próxima oportunidade que o mercado tem para te oferecer, certo? Depois disso, pessoal, o preço veio aqui, rompeu o nosso nível aqui do nosso suporte e o preço veio caindo, certo? Depois disso, o preço tentou uma recuperação e já deixou aqui para gente, aqui vamos dizer que é um martelo aqui, meio como se fosse um doji, uma das variações do doji Dragonfly, não lembro como que era o nome desse padrão aqui, mas eu sempre falo para vocês, pessoal, não se apeguem aos nomes, se apega a como que vocês fazem para poder estar operando de acordo com as métricas que o mercado vai te oferecendo, certo? Então é muito importante que você tente analisar, verifique quais são os padrões de candle que está formando e você saiba como que você faz para poder estar operando naquele padrão específico. Então aqui, pessoal, a gente está numa alta, certo? E aqui ele deixou como se fosse aqui um Dragonfly, vamos dizer assim, uma variação do doji, certo? Não vou dizer nomes específicos aqui porque pode ser que não seja, de repente vem até pessoas falar que não é, mas enfim, sendo ou não sendo, a gente sabe que esse daqui é uma das variações do doji que a gente pode estar operando, certo? A partir do nível de rompimento, a gente pode pensar em fazer venda ou fazer venda já fatiando aqui de acordo com as nossas métricas do mercado. A gente vende aqui para tentar sair aqui e vende aqui para tentar sair aqui. Rompeu o fundo aqui, simplesmente vende e tenta buscar o que o preço vem te dando aqui no mercado, certo? Se ele simplesmente viesse aqui, a gente tivesse feito alguma venda, ele tentasse reverter de novo aqui para cima, simplesmente vem aqui, estopa a operação e aguarda a próxima oportunidade no mercado, tá, pessoal? Não tem nada de errado em você estopar a operação. O stop, ele funciona como sendo uma ferramenta de proteção que vai estar protegendo o teu capital e vai estar protegendo o teu dinheiro a oscilações que você possivelmente não fez análise, certo? Como eu sempre digo para vocês, a gente não é perfeito, certo? A gente só tenta ser ao máximo possível lucrativo nesse mercado, beleza? Então, pessoal, depois disso, o que a gente teve aqui, ó? Ele desceu aqui, subiu, já veio aqui indicando uma queda, ele fez aqui pra gente, que a gente pode dizer aqui sim, que é um fundo duplo. A partir do nível de rompimento, a gente tenta pegar a nossa operação e simplesmente pega o máximo que ele dá aqui da nossa movimentação do preço, certo? Devido a essas nossas variações que a gente teve aqui atrás de doji, esse outro doji aqui que é também que ele indicou, então aqui foi um nível que ele indicou de resistência para a gente. Obviamente esse daqui é um ponto difícil da gente visualizar, então por isso que eu sempre falo para vocês, fica atento, deu nível de rompimento, simplesmente vem, compra aqui, certo? A gente tá a favor da nossa tendência aqui, certo? Nossa tendência principal. Deixa eu apagar aqui para despoluir um pouco a tela, para ficar um pouco mais fácil para a gente conseguir estar analisando, certo? Então a gente tem aqui a nossa tendência de alta, simplesmente no ponto de rompimento dele aqui, ó, da máxima dele, a gente tenta fazer uma compra aqui e tenta pegar o máximo que o mercado tem para oferecer para a gente. Se ele não está indicando mais força para continuar a movimentação, a gente simplesmente stopa a nossa operação e sempre quando a gente tem pontos de doji, tá, pessoal? A gente sempre faz a análise para a gente poder dar a saída, certo? Então, se aqui a gente fez uma compra, a gente tem pontos de doji, a gente tem que ficar atento para verificar quais são os pontos que a gente pode estar dando a nossa saída, certo? Então aqui ó, a gente poderia pensar em fatiar esse nosso doji aqui até os 50% da nossa movimentação, que foi mais ou menos onde ele deu a nossa saída, certo? Então aqui um ponto de compra, a partir do nível de rompimento desse nosso fundo duplo aqui, certo? A gente teria uma tendência de baixa aqui de um fundo duplo, certo?
Então essa indicação de fundo duplo aqui no ponto de rompimento faz uma compra e 50% aqui foi onde que ele deu o nosso ponto de saída em relação ao doji, beleza? Então depois disso, pessoal, a gente simplesmente vem acompanhando o preço e seguindo aqui, ó. Só lembrando, a gente está numa tendência de alta aqui ainda, o preço subiu, aqui ele fez uma indicação de um engolfo já fechando no nosso nível de suporte, certo? Então a gente não pensa em operar em nível de rompimento, certo? A gente sempre fica atento para não dar essas entradas erradas na nossa operação, certo? Porque de repente aqui você simplesmente faz uma venda aqui e o preço tende a continuar essa nossa tendência de alta. Por quê? Porque a gente está numa tendência de alta ainda, certo? A gente está numa tendência de alta e a gente está no nível de suporte. Então aqui ele simplesmente poderia ter feito isso daqui e continuado nossa movimentação para cima. Então é sempre importante que a gente fique atento a esses nossos pontos para que a gente não dê entrada em operação errado, certo? Aqui a gente teve uma formação de um martelo invertido exatamente no nosso ponto aqui, certo, de suporte. Então, se a gente já está com o fechamento no ponto de suporte, a gente não pensa em operar numa reversão nesse ponto aqui. Por quê? Porque ele já fechou no nível de suporte, certo? E como ele estava numa tendência de alta, e o martelo invertido ele indica uma tentativa de reversão no mercado, mas como ele estava no nível de suporte, poderia ser que ele simplesmente indicasse daqui e continuasse a movimentação de alta aqui, porque a gente ainda estava numa tendência de alta, certo? A nossa confirmação só dá realmente quando é rompido essa tendência de alta aqui, beleza? Quando rompeu, aí sim a gente fica atento ou para uma possível lateralização ou para uma possível queda, se a gente identificar algum padrão de candlestick que ele está indicando ali que ele pode vir a reverter o mercado. Se ele não indicar nenhum padrão, a gente pode, depois que ele rompeu essa nossa linha de tendência de alta, a gente pode esperar que de repente ou ele lateraliza e continue a nossa tendência de alta, por mais que ele tenha um rompimento aqui, certo? Mas como ele estava indicando vários padrões aqui que ele poderia estar vindo reverter o mercado, então a gente simplesmente fica atento assim a uma possível reversão, certo? Só lembrando que aqui ó, a gente teve uma tentativa de reversão no mercado e tentativa de reversão no mercado eu já expliquei para vocês em vídeos passados como que a gente analisa o nosso contexto, certo? Simplesmente vem aqui, ó, certo? Aqui ele usou como sendo o nível de suporte. Quando ele caiu para dentro, pessoal, simplesmente a gente fatia aqui o preço, certo? E tenta buscar as nossas movimentações. Aqui você teria conseguido pegar uma operação, caiu de novo para dentro, pegou a segunda, pegou a nossa terceira operação aqui, certo? A partir do nível de rompimento, simplesmente você vem e tenta buscar outros subníveis aqui do preço para a gente poder tá operando, certo? Então essa daqui seria uma operação longa, tá, pessoal? Que a gente faria, ó, beleza? A gente tem várias confirmações aqui de que o mercado ele tentou reverter, certo? Ele vem indicando para a gente. Obviamente, aqui a gente não ia operar nessas formações aqui, mas ele está indicando para a gente o que o preço pode vir a fazer, certo? Então aqui ele indicou um engolfo, aqui ele indicou um doji, aqui ele indicou um martelo invertido, linha de tendência de alta, certo? São os nossos pontos de confirmação aqui. Aqui ele já veio rompendo nossa linha de tendência de alta, aqui ele já deixou mais uma formação de um martelo invertido, e aqui a gente tinha nossas métricas que a gente poderia estar operando em relação a essa nossa reversão. Então são várias confirmações, pessoal, que a gente faz simplesmente analisando o contexto de mercado, certo? Por isso é muito importante que você pegue o gráfico parado, faça análise de contexto, que nem eu faço aqui todos os dias com vocês, certo? A gente não tem sala de cal, tá, pessoal? Porque eu já deixo claro para vocês que eu não sou analista, eu só sou um especulador do mercado financeiro, certo? Que eu tenho as minhas técnicas bem apuradas aqui para poder estar operando. Então, de acordo com as análises que eu faço, eu pego e passo para vocês o que vocês precisam estar analisando para poder estar operando aqui no mercado financeiro, beleza? Então, pessoal, se vocês verificarem, todo esse nosso contexto aqui de mercado que eu estou explicando aqui faz sentido, tá, pessoal? Não é contexto aleatório. São métricas que a gente segue no mercado que dá certo para poder estar operando, certo? Então, se você quer aprofundar cada vez mais suas técnicas, de repente você chegou aqui agora no canal, eu vou recomendar que você pegue desde o primeiro vídeo aqui do canal e assista todos eles para que você complemente cada vez mais seus estudos e suas técnicas aqui no mercado financeiro, beleza? Só lembrando, pessoal, esse ponto aqui, certo? Ele daria 50% mais ou menos da Fibonacci dessa alta aqui que daria aqui, certo? Dessa nossa movimentação, ó. Deixa eu riscar aqui para vocês, ó. Vou riscar aqui esse nosso ponto de fatiamento aqui. Só lembrando, a gente tem essa tendência de alta aqui, se o preço vier tendendo a retornar, aqui seria o fechamento do nosso Fibonacci de 50%. De acordo com a nossa teoria de Dow, o nosso preço pode vir buscar no mínimo 50%, vindo buscar até mesmo 100% do nosso fechamento dessa nossa alta aqui, que foi o que ele fez, certo? Então aqui a gente simplesmente vinha fatiando o mercado, certo? Vende aqui,
para tentar fechar aqui, o preço veio para cima, depois de novo, beleza, o preço vai tentar cair de novo, faz uma venda, busca até lá embaixo, faz a segunda venda, busca até aqui, faz a terceira venda aqui para tentar buscar operação de queda aqui da nossa movimentação de acordo com a teoria de Dow, beleza? Então é muito importante que a gente sempre faça essa nossa junção de técnicas, certo? Faz a análise de todo o contexto de mercado, sempre analisando técnica a técnica, certo? Faz primeiro a análise do nosso engolfo, do arame, do doji, de todas as variações dele, certo? Do martelo invertido, estrela da manhã, estrela da noite, os padrões de figura gráfica. Depois que vocês fizeram todo esse apanhado, pessoal, aí vocês começam a unir as técnicas, certo? Aí quando vocês começarem a unir as técnicas, vai ficar muito mais fácil para vocês conseguirem visualizar aqui no mercado como que é a nossa variação do preço, certo? Então, quanto mais tempo de tela, mais você estuda, mais apurada vai estar suas técnicas e menor vai ser o risco que você vai estar correndo aqui no mercado. Muita gente vem me perguntar, chega em mim e fala, pegar quantos contratos que eu devo estar começando, como que eu devo estar seguindo o gerenciamento. Pessoal, o gerenciamento, conforme vocês vão apurando cada vez mais a técnica de vocês vão saber como que vocês vão estar dando entrada no mercado, certo? Conforme vocês vão testando o mercado, eu sempre recomendo, pessoal, entra com um mini contrato, não entra com muito dinheiro logo de cara no mercado para você estar operando, certo? Sempre entra com pouco dinheiro e principalmente dinheiro que não vai comprometer o teu financeiro, certo? Suas despesas pessoais, de repente você não está com muito dinheiro você não tem dinheiro para poder estar operando aqui, quer colocar dinheiro para poder arriscar, é melhor que você não faça isso, certo? Somente no momento que você tiver bem tranquilo aí com as suas despesas, aí sim eu recomendo que você coloque dinheiro aqui para poder começar a testar o mercado. Mas testa com mini contrato, segue o gerenciamento, se você viu que não deu conforme você estudou no simulador, não deu aqueles padrões específicos que você visualiza, por exemplo, você deu entrada numa formação de um engolfo, por exemplo, e ele veio para pegar o seu stop. Deixa pegar seu stop, tá, pessoal? Porque no início é muito importante que a gente siga essas nossas etapas, que é um aprendizado mesmo pra gente, beleza? Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa análise. Depois disso, pessoal, ele deu essa nossa queda aqui, fez a formação de um engolfo no meio da movimentação, a gente poderia pensar assim, em fazer esse nosso fechamento de mercado aqui, beleza? Porque ele está no meio da nossa movimentação, entre níveis aqui do nosso 50% da movimentação e 75% da movimentação do dia anterior. Aqui ele fez o engolfo para a gente no meio da movimentação, conforme expliquei para vocês, a gente pode estar arriscando fazer essa nossa operação de compra aqui, beleza? Depois disso, simplesmente aguarda a nossa próxima oportunidade no mercado. Depois disso, pessoal, o que ele fez aqui? O preço ele veio testar um pouco para baixo, depois que veio para testar, ele vai para cima aqui de novo, certo? Aqui, para cima dos nossos 75%, veio para cima, simplesmente subiu, desceu para poder testar e continuou a nossa movimentação, beleza? E, pessoal, se a gente reparar aqui, a gente teve mais uma formação aqui, de um topo duplo, certo? A partir do nível de rompimento, a gente pensa em fazer venda e busca até o nível de fechamento ali do mercado mais ou menos. Então fez uma venda aqui, você poderia de repente ter usado esse ponto aqui como sendo um ponto de apoio para você fazer duas vendas fracionadas, certo? Uma nesse nível para tentar buscar esse nível e uma nesse nível para depois tentar buscar esse nível, certo? É sempre assim que eu faço, tá, pessoal? Sai de um ponto, busco outro, sai de outro ponto, busco outro aqui, beleza? Se vocês observarem aqui, pessoal, o preço ele seguiu mais ou menos essas nossas métricas aqui, beleza? Então ele simplesmente desceu aqui, segurou aqui um pouco, até ele continuar a nossa movimentação de alta. Então aqui a gente tem um subnível de um fundo duplo de microestrutura de mercado, tá, pessoal? O preço desceu, o preço subiu, o preço desceu de novo, ponto de rompimento, rompeu aqui, segue nossa movimentação até o nível de fechamento, certo? Então uma microestrutura de mercado aqui, a gente tem um fundo duplo, beleza? Conforme vai passando o tempo, pessoal, vocês vão começando a apurar e perceber como que se dá essas nossas pequenas oscilações assim do preço, beleza? Então é sempre bom a gente ter o máximo de tempo possível para poder estar tá operando, tá fazendo as simulações, certo? Se você tem tempo para poder estar estudando, aproveita esse tempo para realmente ganhar tempo de tela aqui e conseguir analisar cada peculiaridade de cada tipo de informação que o mercado vem indicando aqui pra gente, beleza? Então, pessoal, análise de fechamento de mercado do dia 19 de junho é isso, certo? Eu vou apagar aqui as linhas para a gente já fazer a nossa análise pensando para nossa segunda-feira aí, nosso dia
22 de junho, beleza? Então, se esse vídeo está fazendo diferença para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo, porque se você curtir o vídeo, esse vídeo aqui ele vai ser recomendado para cada vez mais pessoas e a gente vai conseguir fazer com que o canal cresça, certo? E que mais traders venham também aqui pro mercado financeiro, beleza? Então, pessoal, se você não se inscreveu aqui no canal ainda, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sino de notificações para que o YouTube sempre te recomende em primeira mão quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? E também deixe suas dúvidas aí. Se você tem alguma dúvida, pode estar deixando suas dúvidas aqui no vídeo que eu vou respondendo todo mundo dentro do possível, beleza? E também, aqui na descrição do vídeo também tem o nosso link do grupo do Telegram, tanto o grupo de estudos como o grupo de materiais, certo? É muito importante que você entre lá para estar participando com a gente, beleza? Eu vou riscar aqui rapidamente nossos níveis aqui de suporte e resistência, pensando para a nossa análise de amanhã, certo? Deixa eu já apagar essa nossa linha aqui de Fibonacci que a gente não vai usar mais. Aqui, pessoal, quem está chegando aqui agora no canal, eu sempre coloco o nosso alvo aqui como sendo na cor verde, certo? Nossa cor verde pontilhada aqui. Nossa mínima movimentação do dia eu coloco sempre na cor vermelha. Eu sempre sigo esse padrão, tá, pessoal? Para as análises, todos os vídeos aqui vocês vão ver que eu sempre estou seguindo esse padrão de cor aqui, até para facilitar para vocês aí também quando vocês forem ver os vídeos aqui, certo? É muito importante que vocês sigam também esse padrão aqui. Mas também não quiser seguir, faça de alguma forma que fique mais fácil para vocês estarem identificando aí as nossas oscilações do preço, beleza? Então aqui 25%, 75% da movimentação eu sempre coloco nessa cor branca, beleza? Então deixa eu voltar aqui um pouco mais o mercado para a gente conseguir fazer a nossa análise. Aqui eu vou riscar uma linha de tendência de baixa, nesse nosso nível aqui, certo? Tanto nesse nível como nesse nosso outro nível aqui, certo? Só para identificar aqui para vocês, pessoal, ó, deixa eu só trocar aqui a cor também. Aqui eu vou colocar na cor vermelha também. E vou aumentar um pouco aqui a espessura. E aqui a outra linha de tendência de baixo também vou deixar na cor vermelha. Então, pessoal, só explicando aqui para vocês, pessoal, ó, essa nossa linha aqui, que é onde que o preço tá, certo? Essa nossa linha de tendência de baixa aqui, em relação à linha de ponto de origem, ela tá mais fechada, certo? Então, a nossa tendência de queda aqui, ela tá cada vez mais forte, certo? Se vocês observarem aqui, a gente estava numa linha de tendência de baixa um pouco mais aberta aqui em relação ao ponto de origem, um pouco mais aberto eu digo em relação ao ângulo aqui, tá, pessoal? Ó, esse ângulo aqui tá mais aberto em relação a esse, então se ele começou a fechar um pouco mais o ângulo aqui, quer dizer que ele está indicando que o mercado ele pode vir a cair mais, certo? Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Ó? Se o preço, logo no momento de abertura do mercado aqui, de repente ele já abre aqui e tende a buscar esse nosso nível aqui, certo? A gente dá o nosso fechamento aqui no nosso ponto de abertura, e se ele vier a romper aqui o nosso nível de mínimo, a gente simplesmente vai seguindo com o preço lá para baixo, certo? Sempre replicando aqui nosso nível de mínima, 25% e 50% da movimentação do dia lá para baixo, certo? De acordo com as nossas métricas que eu sempre explico para vocês aqui em vídeo, certo? Se o preço abrir aqui nesse nível, pessoal, e vier buscar aqui o nosso nível de 25% da movimentação, a gente simplesmente vem acompanhando com o preço aqui, beleza? Se o preço já vier também abrindo, de repente rompendo já essa linha aqui, a gente simplesmente traça as nossas métricas aqui de mínima, 25% e 50% da movimentação lá para baixo no mercado, beleza? Se de repente o preço vem abrindo aqui nesse nível, pessoal, pode ser que ele venha segurando um pouco aqui, certo? Nessa nossa oscilação aqui do mercado, beleza? Só lembrando, a gente tem esse nosso ponto de reversão aqui, que se de repente o preço ele abre mais ou menos nesse nível, vem buscando níveis mais acima aqui rompendo, se vier passar aqui para dentro, vocês já sabem qual é o tipo de operação que vocês devem estar fazendo nesse ponto aqui, que ele indicou de uma tentativa de reversão do mercado nessa nossa queda aqui que o mercado deixou, certo? Então aqui a gente tem nossas métricas também para poder estar operando, beleza? A partir do momento, pessoal, que ele rompeu esse nível aqui, se vier rompendo, certo? Caso aconteça, não quer dizer que vai acontecer, pode ser que ele encontre uma certa dificuldade aqui para romper esse nível aqui também, devido a esses nossos pontos aqui de tentativa de oscilação,
de tentativa de oscilação não, essas nossas métricas aqui de tentativa de reversão no mercado do nosso dia 19 de junho. Só lembrando, a gente tem essa nossa tentativa de reversão no mercado e tem essa outra tentativa de reversão no mercado. Então pode ser que aqui ele venha ficar trabalhando um pouco, certo? Mas caso ele venha aqui, rompa e busque o nosso alvo, a gente simplesmente fecha a operação e aguarda o preço se definir, ou se ele vai subir ou se ele vai continuar a nossa queda. Só lembrando, se ele fechar nos nossos 50% da movimentação do dia aqui, já é o fechamento do nosso nível de Fibonacci. E daí, depois do nível de Fibonacci, a gente tem que pensar na nossa estrutura, pensando na teoria de Dow, certo? Que depois de 50% pode ser que ele venha fechar até 100% dessa nossa movimentação de queda aqui do dia 19 de junho que ele deixou aqui pra gente, certo? Então, pessoal, caso ele venha aqui e venha buscando níveis mais altos, a gente simplesmente vem acompanhando aqui nossa oscilação de preço, certo? Se ele romper esse nível aqui, pode ser que ele venha buscar esses nossos outros níveis. Só lembrando, pessoal, ele deixou aqui uma zona em relação ao martelo invertido aqui, então a gente pode usar até mesmo o próprio pavio dele aqui para poder estar operando, certo? Ou pavio ou zona de proteção de preço, então a gente já tem as nossas métricas de operação para poder estar dando nesses pontos, certo? Se romper esse nosso nível de máximo aqui, pessoal, lembra que lá atrás a gente tem uma formação de um doji ali, certo? O doji ele basicamente está pegando toda essa nossa região. Então aqui ele daria mais ou menos 50% da movimentação. Então a gente pensaria, a partir do nível de rompimento, tentar seguir com a nossa oscilação do preço, beleza? Se romper esse nosso nível de máxima aqui, certo? Depois que ele fez toda essa oscilação, se ele vier rompendo a nossa máxima, a gente simplesmente replica aqui a nossa máxima do preço lá para cima, 75% da movimentação e 50% da movimentação lá para cima, beleza? Então, eu acredito que é isso, certo, pessoal? Acredito que é isso. Então, se esse vídeo fez diferença para você, eu vou pedir para que você curta. Se possível, compartilhe o vídeo também com, de repente, algum amigo, algum familiar que tem interesse em estar aprendendo cada vez mais aqui também sobre a Bolsa de Valores, ou quer desmistificar esse mercado, certo? Eu passo muitas técnicas aqui no canal. Então, é muito importante que você entre aqui e assista também a todos os vídeos, beleza? Então, se você não se inscrever no canal, eu vou pedir para que você se inscreva. Ative o sininho de notificações para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar te entregando em primeira mão, beleza? E é muito importante que você entre aqui na descrição do vídeo também e participe do nosso grupo de estudos, tanto o grupo de materiais quanto o nosso grupo de estudos do Telegram, beleza? Também tem o link do Instagram aqui na descrição do vídeo, se você quiser acompanhar a rede social lá do Instagram também, é só você estar clicando aqui na descrição do vídeo e estar seguindo lá, beleza? Então é isso, bons trades amanhã, um grande abraço, tamo junto e até mais.